E agora chegou a hora de falar de política com o nosso comentarista político André Gomes. André, boa noite. Lá na Assembleia não se falou outro assunto, além da LOA, que a gente vai falar daqui a pouquinho, também a questão da eleição da mesa diretora. Tem alguma novidade? Como é que andam as discussões? Pois é, Simon, é um assunto que não sai da cabeça dos deputados, né? Muitos agora estão encerrando os seus mandatos, né? E alguns foram reeleitos, então regressarão à Assembleia Legislativa a partir do dia 1º de fevereiro do próximo ano. Mas até lá eles já começam a discutir essa questão da eleição, de quem vai ser o novo presidente da Assembleia Legislativa. E tudo tramita em torno da PEC ainda, né? O presidente Gervásio Mar retirou de pauta essa PEC e prometeu colocá-la novamente para tramitação. Mas até agora nada, pelo menos ela não chegou ainda na Comissão de Constituição e Justiça, é a quem deve passar primeiramente antes de voltar, de regressar ao plenário. Então os deputados começam a discutir essa questão da mesa diretora, né? O deputado Adriano Galdino já tem seu nome colocado, defende, né, aí que seja o candidato a presidente já no primeiro biênio, né, da Assembleia. E aí, possivelmente, os deputados vão discutir a questão da reeleição. Se essa PEC não for aprovada, né, como tinha sido já, os deputados chegaram a aprovar, mas o presidente da Casa, Gervásio Mar, retirou de pauta, né, analisando, para ser analisada novamente, de acordo com os trâmites da Casa, da Assembleia Legislativa. E aí, se não for aprovada, vai valer a reeleição, além da antecipação, né, a reeleição para presidente da Casa. Então, os deputados começam a discutir essa questão. Adriano Galdino quer ser candidato, o deputado Buba Germano também começa a ser candidato, e aí já começa uma novidade dentro da Assembleia Legislativa. Alguns deputados já falam em um nome de consenso, né? Nem que seja Galdino, nem que seja Buba Germano, mas que escolher um outro deputado para ser um nome de consenso entre todos da bancada de governo, que é uma bancada, a principal bancada, que está um pouco rachada em relação a esses nomes para os dois biênios na Assembleia Legislativa. Então, já se especula o nome do líder, né, do governo na Assembleia Legislativa, Hervásio Bezerra, para que seja esse nome de consenso. E aí outros nomes também começam a cair na pauta, na boca dos deputados, como até do deputado Branco Mendes e Bolso Carneiro. Então essas discussões, elas devem se afunilar e, né, ser mais discutidas pelos parlamentares durante o recesso. Agora eles estão focados nessa questão da LOA na Casa, mas a partir do dia 20, depois que eles votarem tudo, saírem para o recesso parlamentar, essas discussões devem ser afuniladas para decidir quem será o novo presidente da Assembleia Legislativa e toda a composição da mesa diretora. Bom, deixando a Assembleia um pouquinho de lado, o governador eleito, amanhã, João Azevedo, ele volta a Brasília, né? Qual é a pauta dessa vez? Exato. O João vai discutir agora segurança pública, né? Vai participar de um fórum de governadores e vai discutir essa questão da segurança pública em todo o país, né? Aqui no estado da Paraíba, a gente sabe, a gente vive, né, dias difíceis, né, momentos difíceis com relação à segurança pública, e o governador eleito, João Azevedo, participa amanhã desse fórum. E aí estarão presentes, né, o ministro da Justiça, né, Raul Jungmann, também o presidente do STJ, ministro José Otávio Noronha, e também a presença do novo ministro da Justiça, né, o juiz Sérgio Moro. Eles estarão lá discutindo, e aí João Azevedo defende a criação de um centro de monitoramento e controle. Inclusive, ele chegou a defender isso também durante a campanha, né, eleitoral, essa criação desse centro para monitorar todo o estado da Paraíba e nas principais regiões. Então, João vai levar essa pauta de discussão, né, para esse fórum que acontece amanhã em Brasília, para começar a discutir, porque a partir do próximo ano ele já pretende colocar em pauta essa discussão que é tão importante, principalmente aqui no estado da Paraíba, quando a gente passa, né, sai por momentos muito difíceis e vendo aí todos os dias nos telejornais a criminalidade só aumentando. Exatamente, André. E já que a gente está falando de Brasília, como é que está a tramitação na Câmara dos Deputados daquela PEC que trata do fim do foro privilegiado? Pois é, foi aprovada hoje, inclusive na comissão especial, essa pauta, né? Temos 2 paraibanos que participam dessa comissão especial, o Efraim Filho, que foi o relator dessa PEC, né, que acaba com o foro privilegiado, né, de parlamentares, então, e o deputado Pedro Cunha Lima, que também faz parte dessa comissão. Os 2 votaram favoráveis, né? Efraim, como relator, né, autorizou aí a questão da aprovação do fim do foro privilegiado, que aí é um grande benefício para todos. Agora os políticos, né, os chefes de Estado,
agora que cometerem crimes comuns, como questão de corrupção, roubos e essas questões, não terão mais a questão do foro privilegiado e poderá ser julgados pela justiça comum. Então é um grande feito, onde a gente já começa a perceber aí algumas modificações em relação a essa questão política, né? A gente vive em um momento que precisa realmente mudar em várias coisas dentro da área política. E aí, essa PEC, com essa aprovação dessa PEC na comissão, porque agora ela passa a ser analisada no plenário da Câmara dos Deputados, mas com o novo governo, né, do presidente eleito Jair Bolsonaro a partir de janeiro, essa pauta deve ser colocada, né, como prioridade e aí deve ser aprovada sem problema nenhum pelos deputados no plenário. Até porque tem esse clamor social, né, pela apreciação dessa matéria que é tão importante. André, vamos voltar um pouquinho para a Assembleia Legislativa, porque outro assunto que repercutiu lá, inclusive um assunto polêmico, né, que é relacionado à agressão do prefeito de Souza, Fábio Taironi. Conta pra gente aí de que forma repercutiu isso lá na casa. Pois é, foi o tema principal nas discussões de hoje na Assembleia Legislativa, né? Os deputados começaram a discutir, inclusive Renato Gadelha, que é tio, né, da vítima, né, da advogada Miriam, começou a discutir, disse que a família vai ingressar com ação judicial, vai pedir a prisão do prefeito Fábio Taironi por essa agressão, e aí os outros deputados também se mostraram solidários. Então essa foi a primeira pauta, a pauta principal de discussão na casa, na Assembleia Legislativa, mas aí uma outra novidade é que os deputados hoje compareceram e teve também votação de matérias, nada muito polêmico, mas, de acordo com os outros dias, né, que a gente via que a Assembleia não estava dando quórum, os deputados não estavam frequentando a sessão, então hoje eles conseguiram também aprovar várias matérias, entre elas projetos de lei e de resolução e além de requerimentos. Então, a Assembleia Legislativa começa a entrar nos eixos, pelo menos nessa reta final de legislatura, sabe? André, inclusive sobre esse caso do prefeito de Souza, a gente tem aqui a entrevista de 2 deputados que comentaram sobre essas agressões. Vamos acompanhar. Foi um caso que tomou uma repercussão imensa, principalmente por se tratar de um prefeito envolvido. Obviamente que toda agressão contra a mulher ela deve ser repelida, mas eu acho que nós, agentes políticos, temos que dar exemplos e bons exemplos. E a partir do momento que um agente político se envolve num momento como esse, nós temos que partir em defesa de qualquer forma da mulher. Mas nesse caso ainda mais. Nós precisamos dar exemplo, nós precisamos ser exemplo. Foi um constrangimento muito grande para a nossa família, para a Miriam, que sofreu na pele e que sofreu na mente essa agressão covarde, desnecessária, inexplicável de um cidadão, um indivíduo, posso dizer assim, que ainda é prefeito da cidade de Souza, que deveria dar bom exemplo. Mas ele tem problemas que só Freud explica. E ainda na Assembleia Legislativa está tudo pronto na casa para a apreciação da Lei Orçamentária Anual. O parecer já foi aprovado na Comissão de Orçamento, mas o projeto só vai ser votado na próxima semana. As atenções dos trabalhos dessa terça-feira estavam voltadas para o mini plenário. Foi lá que a Comissão de Orçamento realizou a última reunião do ano. O que estava em pauta foi a aprovação do relatório da LOA. O parecer do relator pela aprovação foi seguido por unanimidade pelos outros membros. Das 403 emendas propostas, apenas 2 foram rejeitadas. As demais foram incluídas na peça orçamentária de 2019. O orçamento está estimado em quase 12 bilhões e foi fixada também a despesa no igual valor. A comissão hoje está colocando um ponto final nas suas atividades este ano, com nenhuma matéria, não ficou nenhuma matéria sem discussão, sem aprovação e, portanto, eu acredito que na próxima semana estaremos levando para o plenário, lá sim será a grande discussão. O projeto é o último a ser votado antes do recesso, mas nem entrou em plenário e já está dando o que falar, especialmente pelo congelamento de repasses. Vamos votar a LOA semana que vem, mas o que eu vi são que os poderes, a UEPB, né, o próprio Tribunal de Justiça, está questionando os valores do orçamento para o ano que vem. Eu tive reunião com o reitor da UEPB e ele fala que o orçamento está, acho que igual ao 2016, então é impossível a UEPB se manter dessa forma. Então tudo isso tem que ser levado e trazido aqui antes da votação da LOA. Nós não podemos votar a LOA de qualquer forma, nós não podemos fixar no orçamento algo que não tem como ser cumprido pelos poderes. Então tudo isso tem que ser analisado e essa questão do executivo também. Mas essa crítica não é unânime. Alguns parlamentares enxergam de forma positiva a restrição no orçamento. Não é defesa de governante.
é que você só tem dinheiro, só paga as suas contas se tiver dinheiro suficiente. O governo do estado, a gente sabe que está endividado, cheio de problemas e que não tem dinheiro para distribuir com todos. Isso aí eu apoio a conduta do governador, porque não adianta, você não tem dinheiro, mas tem necessidade de pagar, mas não tem o dinheiro. Então você tem que produzir cortes e adaptar as despesas à receita do Estado. A lei orçamentária anual só deve ser votada na próxima semana, mas nem os deputados sabem exatamente o dia. Antes do encerramento das atividades, 4 projetos do Executivo ainda devem ser apreciados. Eu quero crer, havia de início uma intenção de encerrarmos o período hoje, mas chegaram mais algumas matérias do governo. Me parece que 4 matérias nós vamos analisar, tentarmos amanhã, com a deputada Estela, fazermos uma reunião da CCJ, uma comissão importante que os projetos têm que tramitar por lá inicialmente, de modo que quero crer que nós só encerraremos o período na próxima terça ou quarta-feira vindoura. André, a impressão minha, esse parecer passou muito fácil aí pela Comissão de Orçamento. Exatamente, passou bem fácil, inclusive, até porque a maioria dos deputados que compõem a Comissão de Orçamento são, né, da base do governo do Estado. Dos 6, 5 eram da base, mas aí também tinha o deputado Tovar Corrêa Lima, que é da oposição, mas ele votou favorável ao relatório do deputado Hervásio Bezerra, e aí disse que as discussões em relação à questão, principalmente do duodécimo, né, o repasse do dinheiro para os poderes, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e também para o EPB, ele vai discutir em plenário, porque é o local mais adequado realmente para discutir, para fazer essas discussões, no sentido de que o governo possa analisar novamente a questão das determinações, das colocações, né, das verbas para os poderes. E aí ele preferiu votar favorável na comissão, por isso que o relatório do deputado Hervásio Bezerra, que teve uma novidade aí com a aprovação de 401 emendas, né, de 403 apresentadas, e aí foi um feito, já que por vários anos, Simon, as emendas eram poucas aprovadas, 3, 4 emendas, e agora o deputado Hervásio conseguiu aglutinar e aprovando 401 emendas. Inclusive me surpreendeu a opinião aí do deputado Renato Gadelha, né, que é da oposição. A oposição, a gente viu Camila Toscano criticando essa questão dos repasses, mas ele entendeu lá do governo, né? Isso causou até uma estranheza também, né? Exatamente, causou muita estranheza, né? Ele concordando, é um deputado que sempre foi da base de oposição, concordando aí, né, com o governo, que diz que realmente existe uma crise financeira e não consegue repassar o total ideal para o que todos os poderes estão pedindo. Então, Renato Gadelha vai aí nesse final de legislatura, ele que não foi reeleito, não retornará à casa no próximo ano, mas concorda aí com as colocações do governo do Estado em relação ao repasse dos orçamentos. André, muito obrigado por sua participação e até amanhã. Eu que agradeço. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã.